Você viu aí, outra caixinha aí? Senhores moradores do Jardim Alegria, quero cumprimentar a todos na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma tarde que o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos aqui nesta praça para falar do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para proclamar o Evangelho que salva, que cura, que transforma, que liberta, que prepara o homem para morar no céu. E a partir desse momento nós vamos estar fazendo uma oração, e na sequência vou estar lendo uma passagem que está registrada no livro do profeta Isaías, no capítulo 45 e no versículo 22. E na sequência vou estar louvando ao Senhor com alguns hinos, e também eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado o meu companheiro Virgílio, esse guerreiro que sempre tem nos honrado, tem nos dado apoio aqui nesse trabalho, e ele também, com certeza, tem uma palavra direta do coração de Deus para os nossos corações, e assim vamos fazendo a obra do Senhor, e assim o nome do Senhor vai sendo glorificado. Altíssimo Deus, eterno e soberano, Criador dos céus e da terra, neste momento nós encontramos aqui reunidos nesta praça para falar do teu amor, para falar da tua palavra, para falar do teu evangelho. E eu te peço, glorioso Deus, que o Senhor venha abençoar esse trabalho, que o Senhor venha fazer com que esse trabalho produza frutos para a vida eterna, que o Senhor venha falar nos corações das pessoas que irão ouvir a tua palavra, para que assim o teu nome santo venha a ser glorificado e vidas venham a ser alcançadas para o reino de Deus. Oh Deus Altíssimo, eu sou grato a Ti porque mais um dia o Senhor me concedeu saúde. Eu sou grato a Ti porque mais um dia o Senhor me concedeu esse oxigênio que eu estou respirando gratuitamente. E por isso eu sou grato a Ti, glorioso Deus. Senhor, fica conosco por causa do Teu grande amor, por causa da Tua bondade. Te louvamos, Te adoramos, eterno e soberano Deus. Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amados ouvintes, eu vou estar lendo aqui uma palavra, aqui como já disse, no capítulo 45 do profeta Isaías, e no versículo de número 22, que diz assim: olhai para mim, e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Prezados ouvintes, acabamos de ler um texto que está registrado aqui no livro do profeta Isaías, que o Senhor Deus, Ele falando, através do seu porta-voz Isaías, ele disse para que os homens pudessem olhar para Ele, para Deus, para que pudesse ser salvo. E ele disse: olhai para mim, sereis salvos vós todos os termos da terra. Ou seja, é da vontade de Deus que todo homem seja salvo. Deus não quer jamais que um só dos seres humanos seja condenado. E Ele abriu a porta, Ele abriu o caminho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi enviado aqui na terra, conforme está escrito lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, a seguir
E no versículo 6 que diz assim, o Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós possamos nos chegar até Deus. Porque o homem, ele precisa de um mediador. O homem, ele precisa de um mediador para chegar até Deus. E a Bíblia é bem clara em dizer, quando o escritor aos Hebreus escreveu, ele disse que há um único mediador entre Deus e os homens. E este mediador se chama nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, por sua vez, também falou lá no capítulo 4 e no versículo 12 do Atos dos Apóstolos, quando ele foi interrogado depois de operar um milagre. Depois de operar ali um grande milagre, ele foi interrogado e ele respondeu a interrogação dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado em que possamos ser salvos, mas somente no nome precioso, somente no nome glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é esse nome que é sobre todo nome, e é esse nome que está sendo anunciado aqui na tarde de hoje, aqui no Jardim Alegria. Portanto, eu quero parabenizar a você que está ouvindo. Portanto, eu quero te dar os parabéns por você estar ouvindo essas palavras, porque são palavras de poder, porque são palavras que têm poder para transformar, porque são palavras que têm poder para salvar, porque são palavras que têm poder para curar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1 e no versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para aqueles que crerem. Então veja aí o efeito que esta palavra pode fazer na vida daqueles que a ouvem, porque este Evangelho, ele é o poder de Deus, e sendo o poder de Deus, ele é salvação. Ele é salvação para aqueles que crerem. E se você crê nesta palavra, você é bem-aventurado. E se você crê nesta palavra, você é feliz. Porque a Bíblia diz lá no Apocalipse que bem-aventurado aqueles que ouvem, bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que guardam estas palavras, porque são palavras de vida eterna. E eu quero prosseguir aqui louvando ao Senhor, e logo mais continuarei falando desta mensagem da parte de Deus. Glória a Deus.
Quem nos
lá no Salmo 150 e versículo 6, ele diz assim: todos que têm fôlego de vida louvem ao Senhor. E eu sou o portador do fôlego de vida. Eu sou um portador do fôlego de vida. Então eu vou louvar ao Senhor. Oh, glória a Deus. Vou louvar ao Senhor com o filho, carpinteiro, pregador. No começo, trabalhando com seus pais. No começo era apenas um menino, trabalhando com seus pais. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de dar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados, e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham a seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão, com os pés mostrando que ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como cordeiro, ressuscitou como leão. Foi um simples carpinteiro, sendo o autor da criação. Ele agora é guerreiro no universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dado ao nome santo do Senhor. Eu acabei de louvar a Deus aí com uma letra que fala sobre o jovem Galileu, uma poesia que narra a história de um jovem Galileu, um jovem que foi prometido por Deus, um jovem que foi anunciado
E Deus colocou ali no Éden. E o homem, por sua vez, desobedeceu a Deus. E por causa da desobediência do homem, o homem foi sentenciado. E Deus deu a sentença para o homem. Deus deu a sentença para a mulher. Deus deu a sentença para a serpente. Mas Deus também, Ele abriu uma válvula de escape para o homem, para que o homem pudesse escapar da condenação eterna. E aí no capítulo 3 de Gênesis e no versículo 15 ele falou: e da semente da mulher nascerá um varão, e esse varão pisará a cabeça da serpente. E esta promessa foi aguardada por muitos que acreditavam que a palavra de Deus ela é verdadeira, que a palavra de Deus ela é inerrável, ela não tem como não se cumprir, porque Deus ele é verdadeiro. E então o profeta Isaías também profetizou sobre o cumprimento desta profecia. E aí o profeta Isaías falou que na cidade de Belém, na Judeia, haveria de nascer o Salvador do mundo. E a Bíblia diz que ali em uma humilde manjedoura nasceu o Salvador. E esse Salvador, ele viveu aqui conosco. Ele viveu aqui na terra durante 33 anos. Ele viveu aqui. E ele cumpriu o seu ministério terreno aqui. E a Bíblia diz que, cumprindo o seu ministério aqui, ele foi levado perante o tribunal para ser julgado e ele foi condenado à morte. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Senhor Jesus, ele se permitiu ser entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado, para ser morto, para nos dar o direito de vida eterna. Porque o homem estava destinado à condenação eterna, mas o Senhor Jesus quis pagar o preço do resgate. Então é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 3 e no versículo 11, ele diz assim: porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Vejam que aqui o apóstolo diz que a graça de Deus se manifestou aqui no mundo, trazendo salvação a todos os homens. Então, se o homem rejeitar essa salvação, aí ele não tem do que reclamar, porque Deus, ele manifestou a graça aqui para todos os homens. Aí, o que o homem precisa fazer? Será que ele precisa pagar alguma coisa? Não precisa. Será que ele precisa fazer algum sacrifício? Não precisa. Porque a salvação ela é gratuita, ela é de graça para nós, mas para o Senhor Jesus ela custou um preço muito alto. Para o Senhor Jesus ela custou um preço de sangue, porque o Senhor Jesus ele teve que derramar o seu sangue precioso ali na cruz do Calvário para nos dar esse direito de vida eterna. Porque ninguém poderia pagar esse preço. Ninguém poderia pagar esse preço, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. E se todos pecaram, então ninguém iria escapar. Ninguém iria escapar, mas o Senhor Jesus ele quis entregar a si mesmo, porque lá nos evangelhos o Senhor Jesus fala que ninguém teria poder para tirar a vida dele. Ninguém, nem os romanos, nem os judeus, nem Satanás, nem ninguém teria poder para tirar a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
mas ele voluntariamente se entregou. Ele voluntariamente se entregou para nos dar o direito de vida eterna. E agora o que é que nós precisamos fazer? E agora o que é que nós precisamos fazer? É tão somente aceitar o presente. É tão somente aceitar o presente. E de que maneira? É confessando a Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 10 e no versículo 14 a seguir, ele diz assim: se com o teu coração creres e com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você será salvo. Mas precisa passar por cima do seu orgulho. Precisa pisar em cima do seu orgulho e confessar e crer com o seu coração e confessar com a sua boca que só o Senhor Jesus é o Salvador. E assim você pode ser salvo. Fora disso não tem como. Fora disso não tem como, porque a Bíblia é bem clara em dizer que em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Somente na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só nele há salvação. Quando o profeta João Batista, ele estava batizando nas águas lá no Rio Jordão, aquelas pessoas que se dirigiam até ele para ser batizado, ele falava assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí ele fazendo esse trabalho ali no Rio Jordão, de repente começa a vir em direção a ele, começa a caminhar em direção a ele um jovem, e ele levantou a sua visão e olhou para aquele jovem. Está escrito lá no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, no versículo 29, está escrito assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o Cordeiro de Deus pode vencer o pecado. Ninguém jamais pode vencer o pecado. Só o Cordeiro de Deus. Só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é esse Cordeiro que está sendo anunciado na tarde de hoje aqui no Jardim Alegria. É esse Cordeiro, é esse Salvador. É esse Salvador do mundo que está sendo anunciado na tarde de hoje aqui no Jardim Alegria. E eu quero crer que já falei tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou falar. Eu quero crer que já falei tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para falar. E agora eu quero ouvir o amado irmão Virgílio, que também vai estar falando algo da parte do Senhor para os nossos corações. Glória a Deus, aleluia. É motivo de alegria, né? Que nós sempre está com a palavra do Senhor para falar. Porque quando Jesus fala em João 3,16, ele fala: vim ao mundo para salvar o mundo. Mas a partir do momento que você se arrepender dos seus pecados, você entregar a sua vida a Jesus, Jesus está pronto para salvar. Então só depende de você, só depende de você, não depende do seu próximo, porque a salvação é individual. Mas nosso papel não está fazendo, que não está falando que Jesus é bom e Jesus liberta, Jesus cura. Então, a partir do momento que você começa a se limpar do pecado, você começa a frequentar uma igreja, você começa a fazer amizade diferente, você vai começar a ser um homem próspero ao Senhor Jesus. Porque a partir do momento que Isaías 59 ele fala,
Ele está sempre com os ouvidos abertos. Ele fala, não estou com o ouvido agravado, para que não possa ouvir, mas só depende de você, porque a partir do momento que eu e você, nós começamos a se limpar das coisas ilícitas, Jesus já se agrada, porque a partir do momento que a gente começa a fazer as coisas certas, nós começamos a fazer as coisas certas, Jesus se agrada, nós começamos a fazer as coisas para nós tirar as lepras da gente mesmo, Jesus se agrada, então nós temos que melhorar cada dia para Jesus se agradar, porque a partir do momento que você limpar as lepras, tirar as travas dos seus olhos, você não olhar para o defeito do seu irmão, você tem que orar para o seu irmão, orar para o seu irmão não, tem que orar, para que Jesus venha ter a misericórdia da nossa salvação, porque não adianta falar do seu próximo e não orar por ele, tem que orar, tem que pedir, Senhor, tem misericórdia, Senhor, limpa meu irmão, limpa meu próximo, dá força para ele vir prosseguir nos caminhos direitos, porque falar é fácil, mas orar pela vida do seu próximo é difícil, né? Então tem que orar pelo seu próximo, tem que ter amor pelo seu próximo, porque Jesus veio ao mundo para salvar. Então, se Jesus veio ao mundo para salvar, quem sou eu, quem é você, para que nós venhamos apedrejar o nosso próximo? Nós temos que ter amor pelo nosso próximo e orar. Meu filho, não está certo. Meu filho, venha para a presença do Senhor, que Ele ama você. Não faça isso, que vai prejudicar você. Porque se Ele vem, Jesus veio ao mundo para salvar, não para condenar, então nós temos que dar conselho também. Nós temos que dar conselho para que nós venhamos fazer as coisas certas para Jesus se agradar. Porque Ele fala em Isaías que não está com os ouvidos agravados que não possa salvar. Mas nós temos que limpar da iniquidade, limpar das coisas erradas, porque todos nós erramos, mas nós temos que se consertar. Todos nós erramos, nós temos que se corrigir, porque a partir do momento que nós se corrige, o próximo vai corrigir você. Mas a partir do momento que você se achar que você está certo, só está certo, você só vai fazer cagada. E o seu próximo vai falar, só fez uma cagada. Não, o seu próximo, você mesmo pode se corrigir. Fala assim, não, eu estou fazendo tudo errado. Deixa eu me corrigir, fazer tudo certo para Jesus se agradar. Porque a partir do momento que você começa a fazer as coisas certas, aí vem em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados. Então, a partir do momento que ele fala, vinde a mim, então nós temos que chegar até Jesus, porque a partir do momento que ele fala em Tiago 4:7, ele fala em Tiago 4:7, ele fala mesmo assim, é uma palavra, ele fala em Tiago 4:7, assim, glória a Deus, aleluia. Ele fala em Tiago 4:7, uma palavra muito interessante, porque ele fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegarás a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplos ânimos, purificai o coração, sentir a vossas misericórdia. Ele fala, porque a partir do momento que você chorar, né, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltarás. Irmãos, não falais mal uns dos outros. Que fala mal de um irmão, julga o seu irmão, e fala mal da lei. Julgai a lei, e se tu julgai a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador, que é juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém,
que julgues. Aí ele vem falar, a palavra vem falar, só tem um juiz que pode julgar, só Jesus Cristo. A partir do momento que nós não podemos ficar julgando, nós temos que orar um pelo outro. Ele fala em João 16, que ele veio ao mundo para salvar. Aí ele fala em Tiago 4,7, né? Ele fala que ele é o juiz, né? Então, se ele é o juiz, ele vai julgar. E a partir do momento que você vai se limpar, nós se entregar a nossa vida para Jesus, então a partir do momento não olhe para o próximo querendo julgar a sua vida. Você próprio se corrija, leia a Bíblia, e você vê que só um para julgar sua vida. Então a partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus, Jesus ama você, Jesus me ama, então vamos cada dia limpar da iniquidade para Jesus se agradar. Esta palavra vem falando em Mateus 11, 28, vinde a mim todos estão cansados, oprimidos, então a partir do momento que você está cansado, entrega a sua vida a Jesus, faça família nova, porque a partir do momento que você fazer família nova, você já entregou sua vida a Jesus, porque quando tinha aquele povo batendo lá fora, Jesus falou assim, a minha família está junto comigo. Então a partir do momento que você se ajuntar com o povo de Deus, você vai ficar junto com família nova, sempre família nova, e Jesus vai se agradar. Então esta palavra já está semeada, o pastor falou a verdade aqui nesta tarde, é a palavra que o Espírito Santo gerou dentro do coração dele. Esta palavra também que eu estou falando também, gerada pelo Espírito Santo, para que todos que têm ouvido ouçam o que o Espírito diz. Então vamos cada dia entregar nossa vida para Jesus ter a misericórdia e dar a nossa salvação para mim e para você. Eu agradeço a rica oportunidade aqui nesta tarde, um prazer, que Deus abençoe a vida de todos que emprestou suas audições para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que cura e liberta e salva. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus, e sábado que vem Deus dá a nossa respiração, nós estamos aqui novamente para fazer a obra do Senhor Jesus. Vou passar aqui para o nosso pastor Guimarães, para ele dar o termo desta palavra que nós já semeamos nesta tarde de sábado, e Jesus abençoe todos que moram aqui no Jardim Alegria. Glórias ao nome santo do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Vigílio, que aqui transmitiu aos nossos corações uma palavra da parte de Deus, e nós estamos felizes porque já realizamos esse trabalho, já concluímos esse trabalho, né? E agora nós vamos estar nos recolhendo, e conforme falou o amado irmão Vigílio, no próximo sábado, se Deus assim nos permitir, estaremos novamente aqui para falar desse Evangelho, né? A Bíblia é bem clara em dizer, lá no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? E então, está no nosso alcance de pregar aqui no Jardim Alegria, né? Nós não podemos ir por todo mundo, mas nós pregamos aqui no Jardim Alegria, outro grupo de pessoas prega em outra cidade, em outro bairro, e assim o Evangelho do Senhor vai sendo pregado, né? Nós sabemos de uma coisa, que o Senhor Jesus, Ele prometeu voltar, Ele disse que Ele iria para o Pai e voltaria novamente para buscar aqui um povo, aqui que aceitaram o seu Evangelho. E então, eu aceitei o Evangelho, o meu companheiro aceitou o Evangelho, e nós temos que proclamar esse Evangelho, para que mais pessoas também entrem na fileira dos candidatos a morar no céu. Você quer ser um candidato a morar no céu? Se você quer ser um candidato a morar no céu, então entre na fileira. Entre na fileira, porque na hora que a trombeta soar, o apóstolo Paulo escreveu lá, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 52, que a trombeta vai soar, e na hora que a trombeta soar, o anjo vai tocar a trombeta, e no momento que o anjo tocar a trombeta, aí um povo especial aqui vai ser tirado com mão forte, vai ser tirado aqui da terra com mão forte, e eu quero que você faça parte desse povo que vai ser tirado aqui da terra. Você já imaginou? Você
Você já imaginou a condição que vai ficar esse mundo aqui quando a igreja sair desse mundo? Você já imaginou? As pessoas que vão ficar aqui na terra são só pessoas que não querem nada com Deus. Vão ficar aqui na terra. Você quer ficar no meio de uma tribulação dessa? Se você não quer ficar, então aceita o Evangelho. Se você não quer ficar, então toma uma decisão e aceita o Evangelho, porque aí você vai estar garantindo a sua entrada no céu. É gratuito, você não precisa pagar nada não, você não precisa fazer sacrifício nenhum não, porque Jesus já fez o sacrifício vicário, Jesus já fez o sacrifício substituto, lá no Calvário. Então não perca tempo não dá bobeira não fica de bobeira não, para você não ficar nesse mundo, porque esse mundo aqui vai ser terrível, as coisas aqui não vai continuar normal do jeito que está não. Se você começar a ler o livro do Apocalipse, Deus revelou todas as pragas que vai ser lançada aqui. Deus vai entrar em julgamento. Deus vai entrar em julgamento contra a humanidade, por causa do pecado da humanidade. Mas o Senhor Jesus é perdoador. O Senhor Jesus perdoa. Não rejeita o perdão dele não. Não rejeita o perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não, porque se rejeitarmos o perdão dele, aí nós estaremos assinando a sentença para passar a eternidade longe de Deus. E uma eternidade longe de Deus não é fácil não, porque o inferno é uma cadeia eterna, é uma cadeia eterna. Aqui nesse mundo, quando a pessoa é cerceada a sua liberdade, ele é preso numa cadeia, ele tem esperança que ele vai cumprir ali, quem sabe no máximo 30 anos de prisão, ele vai cumprir e depois ele vai ganhar liberdade. Mas na eternidade, se a pessoa cair naquela prisão eterna ali, ele não sai mais nunca, não sai nunca mais. A Bíblia fala lá no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 16, versículo 19, que havia duas pessoas aqui, um homem rico e um homem chamado Lázaro. E como todos nós morreremos, aqueles dois homens morreram também. Só que aquele que aceitou o Evangelho, ele foi morar lá no céu. Ele estava lá no seio de Abraão, junto com os salvos. E aquele homem rico que viveu a sua vida e não procurou aceitar o Evangelho, aceitar a palavra de Deus, ele foi parar num lugar de tormento, ele foi parar num lugar chamado inferno. E a Bíblia fala que ele ergueu os seus olhos para cima e ele viu Lázaro lá no seio de Abraão, desfrutando das maravilhas que Deus preparou para aqueles que aceitam o Evangelho. Aí ele clamou dizendo, Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo aí na água e colocar sobre a minha língua, para que eu possa ter um pouco para refrescar esse tormento que eu estou passando aqui. Qual foi a resposta? A resposta foi a seguinte: não tem como, porque tem um grande abismo entre nós e você. Abraão respondeu dessa maneira, dizendo, olha, não é possível isso, porque tem um grande abismo entre mim e entre você. Então, se alguém quiser passar daqui para lá, não vai poder. E se você quiser passar daí da onde você está, também não vai poder. E aí, aquele homem continuou fazendo ali a sua oração. O lugar que não adianta orar é o inferno, no inferno. No inferno não adianta orar não. No inferno não adianta clamar não. Pode clamar enquanto está vivo. Enquanto estamos vivos podemos orar. Podemos orar. O certo pregador, ele falou com muita propriedade. O certo pregador, ele falou que ele descobriu que o lugar que mais se ora é na terra. E o lugar que mais se adora é no céu. E o lugar que mais se clama é no inferno. Você sabe o que significa clamar? Você sabe o que significa clamar? É falar em alta voz. É falar em alta voz. Então no inferno é ensurdecedor de tanto clamor. No inferno é um lugar ensurdecedor de tanto clamor, porque ali no inferno, meu amigo, ali as pessoas vão clamar, mas Deus vai ouvir e não vai responder não.
Ele vai ouvir, mas não vai responder. Então, enquanto nós estamos respirando, vamos clamar a Deus, vamos orar a Deus, vamos aceitar ao Evangelho, vamos aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nosso tempo aqui na terra, nosso tempo aqui está em contagem regressiva. O nosso tempo aqui na terra está em contagem regressiva. Ontem eu tinha um dia a mais de vida, hoje eu tenho um dia a menos de vida, amanhã eu terei um dia a menos de vida. É uma contagem regressiva, amigo. É uma contagem regressiva, amigo. Quer você queira ou não, quer você queira ou não, nós estamos na fileira. Nós estamos na fileira para passar para a eternidade. Eu não sei qual é a minha posição, eu não sei qual é o meu número, eu não sei qual é a minha senha. Eu gostaria que eu fosse o último da fila, da fileira, mas eu não posso garantir se eu serei daqui a pouco, se eu tenho que ouvir o chamado do Todo-Poderoso. Uma coisa eu sei, eu tenho que aceitar o Evangelho para que a hora que eu partir, a hora que eu fechar o olho, eu partir dessa vida para outra, eu preciso ter um lugar de descanso. Eu preciso ter um lugar de descanso. Eu não quero ir para aquele lugar que um rico lá estava clamando, dizendo, manda molhar o dedo aí na água e colocar na minha língua, não, porque lá não tem analgésico, não. Lá não tem nenhum analgésico para poder cessar a dor da pessoa. Lá não tem nenhum doril para a pessoa tomar e passar, não. O negócio lá é sério. O negócio é sério, o inferno é real. O inferno é real. Tem muita gente, o pregador só fala no inferno. O pregador está falando no inferno. Tem que falar no inferno sim. Tem que falar no inferno sim, que é para a pessoa escapar dele. Escapa-te. Escapa-te por tua vida. Escapa-te. O Senhor Jesus, Ele é o único que pode livrar o homem do inferno. Livrar o homem. Então precisa aceitar o Evangelho. Precisa aceitar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador para que possamos um dia morar no céu. E eu agradeço a todos que me ouviram. Eu agradeço a todos que me ouviram. Que Deus abençoe a sua vida, amigo. Que Deus abençoe a vida dos moradores do Jardim Alegria. E que Deus repreenda as enfermidades. Que Deus abra as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Que Deus abençoe o Jardim Alegria. Em nome do Senhor Jesus. E nós voltaremos, se Deus permitir, no próximo sábado. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode ligar? Pode desligar.